Bom dia aos amigos, amigas, sempre uma grande alegria retornar ao Allan Kardec. Nesta manhã nós propomos uma conversa em torno do silêncio. Pode parecer um paradoxo, se é silêncio, como é que nós vamos conversar? Mas é preciso que teorizemos um pouco a respeito do momento que estamos vivendo, de um falar fácil, irresponsável, e este falar, sempre que nós nos referirmos a ele nos próximos 55 minutos, que seja entendido não apenas este falar verbal, mas também e principalmente o falar digitado em redes sociais e etc. Então o nosso tema da manhã é a importância do silêncio, a arte do falar com sabedoria. E nós gostaríamos de, como ponto de partida, invocarmos uma crônica desta cronista da Folha de São Paulo, é uma antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamada Miriam Goldberg. Ela é ainda colunista da Folha de São Paulo. Vejam que esta coluna já tem quase 2 anos, mais de 2 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos, é de 2016. Ela publicou numa certa edição e me impactou, eu cortei. Sim, eu sou do tempo que ainda se corta recorte de jornal, né? E eu cortei o artiguinho dela e guardei para um momento oportuno fazer um estudo cruzando com as informações que a doutrina espírita nos proporciona. E a Miriam, ela nesse trabalho fala sobre essa questão da importância do saber calar-se como maneira de evitar conflitos e apresenta inclusive um autor muito antigo do século XVIII, que eu nunca tinha ouvido falar, fiz uma pesquisa e vou ao final apresentar para vocês este autor, que é um padre iluminista. E a Miriam Goldberg, como um estímulo para a nossa conversa, nesta crônica, ela faz esta pergunta: em tempos de muito ruído, tagarelice e blá blá blá, com tantas queixas sobre a falta de escuta e de diálogo, você sabe quando é o momento certo de calar? Portanto, é uma pergunta que ela nos propõe a cada um de nós, se neste afã, nesta compulsão por falarmos, termos opinião sobre tudo, ou querermos ter opinião sobre tudo, se não estamos perdendo preciosos momentos de nos calar e evitando conflitos, dissensões, inimizades e grandes brigas. Então, o nosso projeto de trabalho para essa manhã, com base nesta proposta da cronista, é analisarmos rapidamente os tempos atuais, de muitas opiniões e muita falação, a importância do saber calar-se. E para nós teorizarmos e compreendermos isso no fundo da nossa alma, nós vamos propor a vocês uma classificação sobre os tipos de silêncio, e concluir então com aquele livro que me referi, um antigo livro sobre a importância do calar-se, que embora antigo, ele continua muito atual e muito necessário. Então esse é o nosso projeto de trabalho para os próximos minutos, começando com algumas considerações sobre o momento que nós vivemos, que é a chamada pós-verdade. É assim que os estudiosos e analistas dos tempos contemporâneos têm chamado este momento de muita informação, de pouca informação e muita opinião. É evidente que o século XXI trouxe na revolução tecnológica o acesso muito fácil às informações e aos dados, mas sempre de uma maneira muito rasa e muito superficial. Todos estamos acostumados a conversar qualquer assunto ao lado de alguém, sobretudo dos mais jovens, e aí surge alguma dúvida. Por exemplo, em que ano exatamente que o Gandhi nasceu? Ah, não sei, acho que foi tal, e ele imediatamente saca um smartphone, entra no Google e pergunta em que ano que nasceu o Gandhi. E imediatamente nós teremos a informação do ano, dia, mês, local, em que condições deu-se o parto do Gandhi, né? Então todas essas informações estão hoje ao nosso alcance, e de qualquer tipo de informação, das mais relevantes às mais dispensáveis ou irrelevantes. E isto faz com que todos nós nos sintamos sabidos. Afinal, sabemos muito. Temos ao alcance dados sobre coisas que alguém, há 100 anos atrás, passaria uma vida para conseguir uma pequena fração desse conhecimento.
E há 1000 anos atrás jamais sonharia em numa vida inteira, que era uma vida curta, ter alcance do que hoje um homem contemporâneo consegue em pouco tempo de vida. Ou seja, nós temos que aprender a administrar esta facilidade de acesso às informações. E quando estas informações caem em espíritos ainda imaturos e com baixa moralidade, como em geral são os habitantes de um planeta de expiações e provas, a tendência é nós utilizarmos este parco e raso conhecimento para humilhar e para tentar impor aos outros aquilo que a gente chegou à conclusão com base em conhecimento e estudo nenhum. E não poucas vezes nos sentimos no direito de questionarmos e encurralarmos um pesquisador que foi a fundo e trabalhou naquele determinado tema. E ele é desmoralizado, sobretudo, pela facilidade que nós temos de fazer e assacar essas agressões no anonimato das redes sociais, por trás de pseudônimos, muitas vezes, e imaginando que nunca descobrirão o nosso IP, que é o nosso endereço na internet. Quando nós escrevemos as bobagens, a gente imagina que ninguém vai descobrir e descobre. É só querer. Quando a ofensa é contra um determinado tribunal, em uma semana sabe quem foi. Em outros casos, passa uma vida e não se descobre quem foi. Então é só querer que se descobre de onde veio a tal da ofensa. Essa questão, ela é do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Claro que aqui muitos, e aí eu vou denunciar a Gleides aqui no começo, que ela falou quando a gente estava sentado aqui, veja as cabeças brancas das pessoas aqui presentes. Então ela chamou todo mundo de velho, né? Então é bem possível que as pessoas de cabeças brancas, como nós próprios, né, nós dois, não tenham tanto acesso às redes sociais. Seja por dificuldade de manuseio da tecnologia moderna, seja mesmo por opção, porque vivemos uma boa parte da nossa vida sem isso, né? Eu, pessoalmente, tenho uma opção minha, pessoal, eu não tenho Facebook nem Instagram. O máximo que eu vou é do Zap Zap, que ele é ágil, né? Facilita o diálogo, no máximo, né? Mas é uma questão de opção, de fato. Mas para muitos de nós, da nossa geração, isto é dispensável. Mas para a grande maioria, do pouquinho menos do que eu para menos, é indispensável e fundamental, e vive-se no dia a dia na rede social, né? E não se lê mais. Não se lê mais. Hoje o acesso aos livros, eu vejo que as grandes livrarias estão fechando, falindo, entrando em recuperação judicial. Por quê? Porque a informação suficiente é do Wikipedia. Aquilo ali que está escrito ali, já não preciso saber mais do que aquilo para ter elementos para ir para a rede social e descer o malho em quem eventualmente não concorde comigo. Então esses são os chamados, é uma das características, claro que tem muitas boas, mas hoje nós estamos falando dessa, a proposta do tema é esse, dos chamados tempos da pós-verdade, em que todos parecem ter opinião sobre tudo, falam compulsivamente e são violentos contra os que têm ideias diferentes. Gostaria de propor a vocês a hipótese de que neste tipo de comportamento esteja uma das causas do clima de ódio que contamina hoje a sociedade brasileira e boa parte da sociedade mundial. Talvez aqui esteja uma das causas, não a única, seguramente, mas uma delas está nisto, porque a partir disso cria-se uma relação vibratória de ódio, de antagonismo, né? Poucos ouvem, ninguém escuta, esses são os tempos atuais. Então, a partir desse rapidíssimo, raso e superficial diagnóstico que a gente está fazendo aqui no começo da palestra, poderíamos dizer, bom, o antídoto para isso é o silêncio. É não falarmos, é controlarmos esta compulsão e controlarmos esta compulsão de falar e de ter opinião sobre tudo, de querer participar nas discussões das redes sociais, dando lá o nosso palpite, ainda que a gente não conheça do assunto. É aquela conversa que antigamente, no máximo, a gente falava numa mesa de botequim. Aqueles que bebem diriam, depois de beber alguma coisa, né? Hoje não, hoje as pessoas em estado de sobriedade, na solidão dos seus lares, no convívio com a sua tecnologia, escrevem e querem opinar da física quântica, as técnicas de agricultura dos Vedas, e falam sobre tudo. Então, será que o caso seria a de simplesmente buscar o silêncio? A busca e o cultivo do silêncio seria um antídoto? Sim, seria um antídoto, mas só isso? Só o silêncio por si mesmo? O silêncio por si só é um valor que se baste a si mesmo?
Será que se nós resolvermos passar um zíper na boca e um araldite, uma cola nos dedos, que não nos permita mais, uma meia na mão, né, para não conseguir mais digitar nada, será que isso seria o suficiente para que acalmássemos estas grandes divergências que surgem das opiniões desencontradas? Ou o espírito continuaria borbulhando, pululando de ideias e de ódios, de desejos e de vontades de compartilhar, e aí mentalmente a gente nem fala e nem digita, mas mentalmente vai enviando aquelas ondas eletromagnéticas e vai ofendendo da mesma maneira? Então o silêncio é uma maneira, mas seguramente não é a única, ou então, se é, ele precisa ser qualificado, precisa ser um silêncio em que nós compreendamos que silêncio é este, o que é que nós pretendemos com ele e, sobretudo, como manejar esse silêncio. E é essa a proposta desse estudo. Então, devemos simplesmente nos manter sempre calados? Kardec, muito antes dos tempos da pós-verdade, pensou na questão do silêncio, e na questão 772 do Livro dos Espíritos, ele obtém a seguinte resposta: o voto de silêncio é uma tolice. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades por ele concedidas. O contexto de Kardec não era de Facebook. O contexto de Kardec, quando ele fala de silêncio, eram as ordens religiosas, daquelas, sobretudo das freiras, que se isolam do mundo num determinado convento e lá dentro fazem um voto absoluto de silêncio. E que, de certo modo, ainda existe hoje, para o bem ou para o mal, né? Para o mal, no sentido de que é um tipo de mortificação que não leva a um aprimoramento moral, como nós sabemos, e para o bem, como determinados grupos de meditação que impõem, se restringem em zonas rurais, em chácaras, etc., e se impõem um ritmo absoluto de silêncio num mergulho interior de autoconhecimento. Isso é ótimo. Então vejam que só neste exemplo a gente já percebe que o silêncio por si só não diz nada. Depende de como ele é utilizado e, sobretudo, para que ele é utilizado. Então, o voto de silêncio como voto, ele é uma tolice. E o que Deus condena é o abuso e não o uso. Porque, é claro, se nós temos a prerrogativa da expressão, e ela é uma das mais espetaculares e maravilhosas das capacidades do espírito, é evidente que não pode ser tolhido. É claro que nós não podemos condenar a possibilidade que todos nós, espíritos imortais, temos de expressarmos não apenas pensamentos e conhecimentos, mas sentimentos, sobretudo sentimentos. Então não se trata de cortar e tolher uma manifestação natural do espírito, mas de disciplinar, como de resto, tudo na vida, todas as manifestações da alma precisam da disciplina do amor, da disciplina refletida na razão. Então, de que silêncio se trata? Nós não estamos, portanto, aqui, desde o início, falando de um silêncio puro e simples, que é não falo mais, como se fosse uma criança birrenta. Nós estamos falando de um silêncio que traz a expressão do sentimento, que comunica ideias e que concilia, e, sobretudo, que evita conflitos e discórdias. Portanto, é um silêncio com a finalidade de, diriam aí os estudiosos, é um silêncio teleológico, que tem uma razão de ser, que busca uma finalidade, que busca um resultado. Este, portanto, é um silêncio que nasce de uma deliberação racional do espírito imortal. E é esta a proposta que os espíritos mentores nos fazem e que a gente tenta traduzir hoje com muita dificuldade para vocês, no sentido de que é preciso que nós pensemos a respeito do tema, porque todos estamos envolvidos nesse problema, e que, a partir desse pensamento, reflitamos a respeito de um modo de fazer diferente, que seja melhor para nós e para os outros, para as pessoas com quem compartilhamos esse momento da história. Então, é um silêncio que tem uma finalidade, que é esta aí, olha, a expressão do sentimento que comunica ideias e concilia, e não cria dissensões, que evita conflitos e discórdias. É o silêncio da amorosidade, do respeito e da tolerância. É este o silêncio de que se trata. Portanto, nós poderíamos dizer, com base no que já trouxemos, que existem bons e maus silêncios. Silêncios úteis, silêncios inúteis. Silêncios que ajudam, silêncios que prejudicam. E se a ideia é de que todos nós reflitamos a respeito disso,
eu vou lhes propor, a partir deste momento, que nós pensemos nesses tipos de silêncio, para que saibamos identificá-los no fundo da nossa alma e classificá-los. Este é bom, eu acolho; este é ruim, não interessa, eu descarto. Então, essa ideia, essa classificação dos silêncios, fiquem absolutamente à vontade para aceitar ou não, criticar ou não. Essa eu fiz, é resultado de pensando nas coisas, então não atribuam a ninguém, os erros são todos exclusivamente meus. A gente traz uma proposta de classificação de 6 tipos de silêncio: o silêncio das fugas, o silêncio das punições, o silêncio da paz, o silêncio da inspiração, o silêncio da reflexão e do mergulho interior e o silêncio da espiritualidade. Claro que outros poderiam sugerir o 7º, o 8º, o 9º, outros poderiam dizer que o 5º e o 6º são um tipo só, mas aí eu vou autoritariamente dizer: a classificação é minha, eu proponho assim, e aí cada um que faça a sua classificação e faça bom uso dela. Então a ideia é entendermos o conteúdo e não a forma, evidentemente. Então vamos tentar trabalhar em cada uma delas. Esse copo bem longe do computador não é toque, é porque eu já virei um copo em cima do computador durante uma palestra, então ele fica sempre longe. O silêncio das fugas. Este é um silêncio muito comum nos dias de hoje, sobretudo quando somos chamados, na responsabilidade que temos de construção do reino, de construção de relações sociais justas, fraternas, somos chamados a dar a nossa contribuição e nos omitimos. Nos omitimos por medo, por covardia, ou simplesmente porque não queremos nos comprometer, quando deveríamos, porque somos todos coautores, coartífices de um mundo melhor. O silêncio das fugas, portanto, é aquele que nós fazemos e nos calamos diante das injustiças, das violências, dos preconceitos e das discriminações. A nossa omissão, o nosso silêncio, contribui para a continuidade e consolidação do mal. Este, portanto, é um silêncio que não nos interessa no nosso projeto de evolução espiritual. É um silêncio que, ao contrário, nos compromete e nos traz agravos no nosso caminho evolutivo. É o silêncio que faz, por exemplo, com que nós nos silenciemos e nos omitamos diante de situações de racismo, de machismo, de homofobia, de preconceitos de uma maneira geral. São situações decorrentes das injustiças e da violência do mundo que são postas no nosso caminho, e a solução decorre do esforço de cada um de nós, no mínimo de dar exatamente visibilidade e jogar luz nesses casos, por exemplo, de machismo e de racismo, que estruturam fundamentalmente a sociedade brasileira já há 518 anos de história. Não há como compreendermos a realidade brasileira sem levarmos em conta essas duas variáveis terríveis, o machismo e o racismo. E não é o tema de hoje, não é? Mas somos chamados todo o tempo a enfrentarmos isto. Nós, homens, que encarnamos aqui como homens, temos o dever de sermos machistas em desconstrução. Ainda seguramente não conseguimos não sermos machistas, porque fomos criados dessa maneira, mas já conseguimos identificar o problema e não nos conformarmos com eles, e somarmos na luta de mulheres que fazem uma luta legítima por igualdade e pelo fim da violência, que torna o Brasil campeão mundial de mortes de mulheres e de estupros. Então, este silêncio, esta omissão, é uma omissão criminosa. Este não é o silêncio que nos interessa. Como, da mesma maneira, não nos interessa o silêncio perante problemas humanos cuja visibilidade seja essencial para o seu enfrentamento, como é o caso do suicídio, da violência doméstica, da pedofilia e etc. As campanhas são feitas, inclusive, nesse sentido. Precisamos falar de suicídio. Esse é o mote, esse é o slogan. Ou seja, não podemos fazer silêncio diante de um problema como este. Da mesma maneira, a violência doméstica. Aprendemos um ditado horroroso, que hoje se desconstitui, que dizia que em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mete sim, fundo, porque se nós ouvirmos a briga do vizinho, e ele agredindo, ameaçando e batendo na mulher, e não fazemos nada, aquilo virará um homicídio,
e aí nós seremos corresponsáveis pela nossa missão. Pesado, né? Então este silêncio não nos interessa. Este é o silêncio que nos compromete. Aqui é o momento de falar, de gritar, de divulgar e de mostrar. Isso está acontecendo nesta sociedade que eu compartilho, neste momento histórico em que eu vivo. E eu tenho, portanto, a corresponsabilidade compartilhada de enfrentar isto, no mínimo, dando essa divulgação, no mínimo mostrando e apontando, aqui precisa de uma intervenção. O segundo tipo de silêncio também não nos interessa ainda no nosso projeto. Veja que a classificação, ela vai dos silêncios que não interessam para os silêncios que interessam, claro. Então esse segundo que não nos interessa é o silêncio imposto. É o silêncio imposto exatamente àqueles que não silenciaram na anterior, aqui. Quem aqui resolveu colocar a boca no mundo e fazer da divulgação destas mazelas sociais a sua razão de ser, o seu projeto de encarnação, possivelmente será perseguido e tentarão lhe impor um silêncio. Então aqui nós temos o silêncio imposto como condenação a quem contesta ou se insurge. É um modo de impedir a divulgação das novas ideias e do consequente progresso. E isto é da história. Não houve na história um único movimento de vanguarda, um movimento de progresso das ideias, das instituições sociais, que não tenha havido algum movimento ou algumas pessoas, aqueles apóstolos da vanguarda, espíritos missionários que muitas vezes vêm para abrir os caminhos para esse progresso e que não tenham sido perseguidos pelos interesses contrariados, por aqueles que perderam privilégios e que, portanto, a eles se lhes impõe silêncios, porque as suas ideias são perniciosas para os interesses daqueles privilegiados. Eu trago dois exemplos, um bem mais antigo e outro bem contemporâneo, ambos ligados à igreja, mas seguramente nós podemos ver isso em toda a história da humanidade. Trago o exemplo de Galileu, que foi calado pela igreja porque contestava a ideia de que a Terra era o centro do mundo, e isto violava os interesses e os dogmas da Igreja Católica, e trago o exemplo do nosso contemporâneo brasileiro Leonardo Boff, que tentou comprometer a teologia católica na busca de igualdade e de justiça social, e foi calado pelo então Papa, cardeal Ratzinger, que depois virou o Papa Bento XVI. Era um chamado voto, era voto de silêncio, chamava-se, como é que chamava aquilo que impuseram a ele? Era voto de silêncio obsequioso. Impôs-se a ele um negócio do direito canônico chamado silêncio obsequioso, que era simplesmente: não pode fazer palestra, não pode se pronunciar publicamente, não pode escrever nada. Na época não existia rede social, certamente hoje diriam: não pode escrever nada em rede social. E ele acaba se desligando do clero e se torna um dos mais lúcidos pensadores contemporâneos brasileiros. Mas esse exemplo do silêncio das punições nós encontramos em todas as ditaduras e nos regimes totalitários. No stalinismo, por exemplo, a regra era essa, a de calar os adversários. E isso se deu em qualquer tipo de regime, na nossa ditadura aqui, nas ditaduras do Cone Sul, e em todos os regimes ditatoriais, no apartheid da África do Sul. Nós temos exemplos marcantes da história desse silêncio que não nos interessa, é o silêncio do mal, é um silêncio que não contribui para a evolução do espírito. Uma terceira modalidade de silêncio é o silêncio da paz. E aqui a gente já começa a mudar o patamar e a nossa classificação avança para silêncios que passam a nos interessar e que vão contribuir para aquela proposta inicial. Que é esse sim, agora, o silêncio que evita conflitos e reações violentas, que estimula o perdão e a compreensão das razões do outro. Meus amigos, esse é o silêncio que está ao nosso alcance. Esse é o silêncio que hoje se nos impõe como um dever para darmos o mínimo de contribuição para aplacar o ódio e as dissensões que dominam o mundo. É nós pensarmos antes do que vamos falar e do que vamos escrever. É de nós ouvirmos o outro. Só de ouvir já é uma grande coisa, porque a gente escuta. Escuta porque o nervo daqui comunica ao cérebro o som que a gente entendeu, mas não traz nenhuma compreensão ou sentimento. Isso é ouvir. O escutar é um gesto biológico, o ouvir é um gesto do espírito, anímico. Então escutamos, mas não ouvimos. E ao não ouvir, não levamos em conta as razões do outro. Não levamos em conta o contexto de vida do outro. Os motivos que o levam a pensar de um modo diferente do meu. E que talvez ele esteja certo. E esta cogitação, ela é verdadeiramente revolucionária na construção do mundo de paz. Quando eu simplesmente cogito a hipótese de que o meu, entre aspas, adversário esteja certo e eu esteja errado, eu rompi
a barreira do ódio e abrir a possibilidade da compreensão e, sobretudo, da tolerância, que é o de respeitar o outro e com ele conviver fraternalmente, a despeito e apesar das diferenças de opinião. A base é este silêncio aqui. É o momento em que eu paro e reflito antes de retrucar, antes de ir para a rede social e escrever aquelas barbaridades. Eu não sei se alguém tem o hábito, eu não tenho mais, por questão de saúde mental, eu parei de ler os comentários nos pés das notícias dos sites de jornais, porque são de uma estupidez que sem tamanho. Como é que as pessoas se dispõem a sentar no computador e escrever aquelas coisas, né? Então, antes de sentar e escrever, se é que são pessoas, talvez sejam robôs. Hoje a gente não acredita em mais nada em termos de tecnologia, sejam algoritmos e seja mais o que está fazendo aquilo. Mas se são pessoas, que parem e pensem no que significa aquilo, no impacto de quem lê aquilo, no tipo de vinculação espiritual totalmente desnecessária que se cria na destruição, no cultivo do ódio, no cultivo da destruição, do desamor. Então, este é o silêncio que nós podemos evitar por conta dos males que decorrem das más palavras, as armadilhas verbais, a nossa indisciplina verbal, a arte de falar. Arte. Por que a arte? Porque, em primeiro lugar, ela é livre. Como toda arte, a arte tem que ser livre. A arte não aceita parâmetros. A arte que aceitava parâmetros morreu no século XIX com um movimento chamado... iluminismo não, morreu com um movimento chamado... de Monet, Manet, Renoir, Toulouse-Lautrec, por favor, me ajude, surrealismo. Não. Ai, gente. E o impressionismo. A arte, as amarras da arte morreu com o impressionismo. A partir do impressionismo, 1870, 1860, ao tempo que Kardec estava na França, isso é muito interessante, ao tempo que Kardec estava em Paris, ali surge um movimento que rompe com qualquer paradigma posto para a arte. A arte é liberdade. A arte de vanguarda é progresso. Por isso a gente tem que tentar compreender, por mais absurdo e às vezes surreal que seja a arte contemporânea, ela ajuda a fazer a coisa caminhar. A humanidade avança a partir da liberdade da arte. E o falar é arte. O falar é arte porque ele é livre. E, sobretudo, ele é arte porque ele é feito a cada momento. A arte do falar ela é construída em cada momento que eu me expresso. Aqui, neste momento, enquanto vocês estão ouvindo e apenas eu estou falando, eu estou exercitando uma arte, a arte do falar. Porque esta palestra que eu já dei em outros lugares, seguramente foi diferente. E se eu voltar a repeti-la em outras casas espíritas, de novo ela será diferente. E isto é característica inerente à arte, e não ao artesanato, que é sempre igual, ou uma produção em série industrial, que é sempre igual. A arte, a cada momento, ela é de um jeito. E por isso falar é rico. Porque a cada momento nós estamos construindo o momento da alma. O que é que nós estamos sentindo naquele momento e a gente expressa no falar, exatamente como um artista, que expressa na sua arte o seu momento de sentimento, o que é que lhe vai na alma naquele momento. Portanto, aqui neste momento, quando eu estou falando isso, eu estou colocando para vocês o que me vai na alma. Se eu for amanhã fazer essa outra palestra num outro lugar, será o meu estado de alma amanhã, que eu vou expressar. E a todos nós, cada um de nós expressa naquele momento que vai na alma. Portanto, quem senta numa rede social e escreve aquele monte de porcaria, está expressando o que lhe vai de ruim na alma naquele momento. Daí dizer-se que o controle e esta disciplina sobre a arte do falar é, na verdade, um controle e disciplina sobre o próprio sentimento, para que nós qualifiquemos o nosso sentimento no favor do bem, do amor, da generosidade. As armadilhas verbais são muitas vezes maneiras de expressar que nós nos utilizamos sem pensar que podemos ofender o outro pelo simples mau emprego de um vocábulo ou de uma expressão. E às vezes fazemos sem saber. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro deles diz respeito especificamente à comunidade judaica. É um verbo que a gente usa com frequência, que é o verbo judiar. E dizemos, a moça lá no bairro judia do cachorrinho dela. Judiar é tratar como judeu. Então, quando nós usamos esse verbo judiar, nós ofendemos fortemente a comunidade judaica. Claro que alguns judeus dirão, eu não me ofendo com isso. Tudo bem, é uma postura pessoal dele. Mas se vocês ouvirem o movimento judaico organizado, eles vão dizer, é um horror dizer que um cachorro maltratado está sendo tratado como um judeu. E isso é judiar. Bom, para quem não é judeu, isso não significa absolutamente nada. Mas custa-nos evitar este verbo, porque nós não sabemos se há judeus nos ouvindo. E o segundo exemplo que eu trago é outro verbo, que é o verbo denegrir, que também usamos com frequência. A situação política atual denigre a humanidade.
Denigre, portanto, no sentido de tornar ruim. O que é denegrir? É tornar negro. Então a gente faz uma similitude entre o que é ruim e o que é negro. Para quem é branco, isso não significa absolutamente nada, mas se você ouvirem os movimentos negros, nós vamos constatar que esse é um verbo que deve ser evitado. E eu vou dar um exemplo para vocês que pode ser divertido, mas ele é didático. Uma vez participando de uma reunião com movimentos sociais ligados à causa do enfrentamento ao racismo, de pessoas negras, eram todas negras, e estavam discutindo algum tema, que eu já nem me lembro mais qual é, e num certo momento alguém diz assim: gente, nós precisamos escurecer um pouco esse tema, não está muito compreensível ainda. E eu demorei alguns segundos para entender, como assim escurecer para tornar compreensível? E aí eu entendi que era uma questão de retórica, porque se eles falaram, nós temos que aclarar um pouco mais o tempo, eles estão dizendo que quando está escuro está ruim, e eles são negros. Então cria-se uma retórica de compreensão para evitar os preconceitos e as armadilhas verbais. Alguém dirá, usando outra expressão dessas do ódio contemporâneo, que isso é mimimi. Pode ser para você, pode ser para mim, mas pode não ser para quem ouve. E nós temos o dever de evitar que as pessoas que nos ouçam se ofendam, ainda que nós não tenhamos a intenção de ofendê-las. Porque nós não ofendemos apenas quando temos a intenção. Nós ofendemos objetivamente, não apenas subjetivamente. Portanto, tentar entender e evitar essas armadilhas verbais para a nossa disciplina verbal contribui para uma cultura de paz. Portanto, a importância de saber escolher as nossas palavras, o nosso modo de falar, as pessoas com quem falamos, os motivos pelos quais falamos, o momento em que falamos e o local onde falamos. Tirar do piloto automático e colocarmos no córtex cerebral, naquele espaço em que a gente tem que pensar em cada momento do que for falar, para não sair no automático, porque se sair no automático, a tendência de sair ruim é grande, por conta do que a gente leva na alma nesses momentos de vibração espiritual, de astral espiritual contaminado pelo ódio. Então, pensar nisso. O que eu vou falar? Se agora é o momento de falar, quando que eu vou falar, como eu vou falar, né? E daqui a pouco a gente vai ver algumas dicas concretas daquele livro do século XVIII, exatamente sobre isso. Então é a arte do falar, o constante exercício sobre a arte do falar. E há um personagem que povoou a infância de muitos aqui, daqueles de cabelo branco sobretudo, que fala muito sobre isto, que é o tambor. Vocês lembram do tambor? O tambor é o alter ego do Bambi, aquele personagem de Walt Disney, logo depois da guerra, possivelmente dos anos 50, não sei com exatidão. E o Bambi foi uma animação é a palavra chamava desenho animado. Foi um desenho animado daquela época muito popular, não é isso? E o Bambi, o tambor, aí está o tambor, era este coelhinho que funcionava como uma espécie de alter ego do Bambi, porque o Bambi ficou órfão muito cedo. Era um viadinho, um servo que ficou órfão, sozinho na floresta, e o tambor fazia às vezes do espírito protetor dele, ou do alter ego, que dava as boas dicas. E tem uma frase do tambor que é excepcional sobre tudo isso que nós estamos usando. A gente usou muito em casa para os filhos, na educação dos filhos, que é essa aí, olha. Se você não tem nada de útil para dizer, não diga nada. Ela resume a palestra. Você não tem nada de útil para dizer, não diga nada. Este é o silêncio que a gente busca. Mas há outro seguindo a nossa classificação, que é o silêncio da inspiração, que é o silêncio da criação. Esse é o silêncio em que os artistas buscam inspiração para a produção de grandes obras de arte que despertem sensibilidade e elevação do espírito. Como a gente falou há pouco que o falar é uma arte, para falar nós precisamos muitas vezes da inspiração. E para entender, captar e receber essa inspiração, nós precisamos de um silêncio que agora é o silêncio interior, é um silêncio da alma. Os grandes artistas ali ouviam as musas. As musas eram figuras da mitologia grega que eram exatamente as inspiradoras da arte, que hoje, na linguagem espírita, nós diríamos que eram simplesmente espíritos inspiradores dos artistas. É o mergulho na própria criatividade, nos arquivos psíquicos, numa aliança com os espíritos que nos inspirariam para isso, que são as musas. Então, isto não serve apenas para um Portinari fazer as obras mais magníficas da literatura, da pintura brasileira. Isto é uma coisa que serve para nós quando vamos preparar, por exemplo, uma fala na casa espírita, uma aula, um curso cotidiano da casa espírita, ou uma fala na nossa reunião de trabalho, no nosso ambiente de trabalho.
Quando nós vamos escrever um pequeno texto para a empresa onde a gente trabalha, ali é o momento da criatividade, é o momento da inspiração, é o momento que demanda esse silêncio interior, que não é necessariamente um silêncio físico. Tem gente que consegue escrever um texto maravilhoso ouvindo funk. Eu não consigo imaginar como isso seja possível, mas deve ter alguém que consiga. Mas intimamente ele faz o seu silêncio para receber a sua inspiração. Então é este silêncio de dentro, que é o silêncio que Leon Denis, que tratou o assunto sobre arte, ele diz que as grandes obras só se elaboram no recolhimento e no silêncio, à custa de longas meditações e de uma comunhão mais ou menos consciente com o mundo interior, superior. Isso é de Leon Denis. O quinto tipo de silêncio é o silêncio da reflexão e do mergulho interior. Então, de novo, nós já não estamos mais falando de silêncios externos, mas de silêncios internos, do fundo da alma. Esse é o silêncio mental para a intuição, para se saber algo de si mesmo, para buscar a essência da lei de Deus na sua própria consciência, que é reduzir o ruído provocado pelas preocupações do dia a dia da nossa psicosfera, na nossa intimidade, e compreender a lei de Deus que está escrita na nossa consciência. Esse é o silêncio da meditação. Para quem consegue, sabe fazer meditação, eu acho dificílimo, mas quem faz sabe dos benefícios disso. Este silêncio da meditação é o silêncio interno, da intimidade, para fazer este mergulho e buscar no seu psiquismo profundo as suas qualidades, as suas virtudes, as suas angústias, as preocupações desnecessárias que podem ser descartadas, aquela limpeza de arquivos que a gente faz muitas vezes aqui, a gente tem que fazer aqui e aqui. E é isso que demanda este silêncio interior, este mergulho interior da meditação. E aí não é então, portanto, como dizíamos, apenas o silêncio exterior, mas sobretudo o interior, que é aprender a calar os sentimentos menos felizes e os pensamentos impuros, as preocupações mundanas. E eu pus o nome ali do professor César Reis, porque ele tem uma obra espírita chamada Mergulhando num Mar de Amor, que é uma pequena, mas profunda biografia do Fabiano de Cristo, aquele franciscano que viveu em Angra dos Reis e no Rio de Janeiro no século XVIII, e que é um espírito protetor de primeiríssima ordem, e que César Reis escreve a biografia dele, e lá fala muito deste exercício de mergulho interior, de libertação dos pensamentos impuros e das preocupações mundanas como condição para o aprimoramento. E por fim, o silêncio da espiritualidade. O silêncio da espiritualidade é o que nos permite o convívio, o contato, a proximidade direta com os espíritos mentores. É o silêncio, ele é útil porque no silêncio te recolhes, teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. É o que Kardec anota como resposta do Espírito Verdade na 772. Este é o silêncio que nós vamos fazer na reunião mediúnica, formalmente posta, mas é o silêncio para o dia a dia, porque os espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que podemos imaginar, como nos diz o Espírito Verdade. Portanto, nós estamos em convívio constante com os espíritos que tentam nos inspirar, e é preciso que façamos silêncio para ouvi-los. Então, este é o silêncio da prece. Prece no sentido amplo, não apenas a prece formal, essa que foi feita no começo pela Gledes, mas a prece do dia a dia. Nós precisamos do silêncio exterior para fazer a prece? Não. Nós podemos fazer uma prece às 2h da tarde de uma quarta-feira andando na Avenida Moraes Salles. Podemos? Podemos. Sozinho ali, a gente se isola, continua caminhando, olho aberto para não tropeçar e cair, e fazemos uma prece e mantemos um contato com a espiritualidade superior. Que é o que fazemos, por exemplo, que é o mínimo que podemos fazer quando encontramos uma pessoa em situação de rua. É uma prece por ela. E aí ninguém precisa de um silêncio absoluto, mandar parar os ônibus, os carros e as pessoas na rua, porque eu vou fazer uma prece. A gente faz com o barulho exterior, mas não faz com o barulho interior. Então é este silêncio interior que a gente precisa para ter a conexão com a espiritualidade superior. Este é o silêncio que vira prece. Antigamente, os mais antigos, de novo o pessoal dos cabelos brancos, nos centros espíritas havia uma placa, uma indicação, uma inscrição, que era doutrinariamente muito errada. Eu acho que com o tempo foram percebendo e hoje a gente não encontra mais. Dizia lá, o silêncio é uma prece. Muitos aqui viram isto. Silêncio é uma prece? Claro que não. O silêncio pode ser uma prece, porque no silêncio eu penso as maiores barbaridades também, se eu quiser. Por isso que a nossa proposta não é de qualquer silêncio, mas de um silêncio voltado a uma finalidade, de um silêncio qualificado, de um silêncio decorrente de uma reflexão racional.
Então este aqui é o silêncio em que a gente busca o contato espiritual, lembrando que este é o silêncio que nos proporciona as obras, o agir, que é o que no fundo, ao fim e ao cabo, vai de fato importar no nosso projeto de evolução, que é o que diz Kardec no comentário, agora dele próprio, no 772. O voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Portanto, agora já indo para o final, nós estamos pensando numa proposta de silêncio que cada um vai construir para si, para proporcionar a melhor maneira de fazer o bem, de agir, porque é pelas obras que a gente constrói o nosso projeto de evolução no bem. Meus amigos, esse é o livro. Para nós concluirmos, eu vou trazer para vocês, apenas numa rápida leitura com rápidos comentários, algumas coisas a respeito desta obra que aquela cronista, antropóloga e professora da UFRJ apresenta na sua crônica. Chama-se A Arte de se Calar, do Abade de Noir, e é de 1771. Abade, para quem não sabe, é a mesma coisa que padre, né? Um tipo de um padre. E o Abade de Noir escreve isso naqueles momentos terríveis que antecedem a Revolução Francesa, que no século anterior, né, da Revolução Francesa, no século da Revolução Francesa, que vai resultar em 1789 naquele clímax da queda da Bastilha como símbolo. Então veja, 1771, mais ou menos 18 anos antes da queda da Bastilha, quando aquela efervescência política na França, resultante de um movimento de pensamento livre, não religioso, humanista, chamado iluminismo, chacoalhava as mentes e as bases da sociedade francesa daquela época. Na verdade, da Europa continental como um todo. É nesse período e nesse momento que este Abade de Noir publica esta obra. Eu fui na internet e encontrei uma edição brasileira da Martins Fontes, e aí está a capa, e a gente ganha até de brinde uma fotografia do de Noir. O Abade não está mostrando que ele de fato existe, não é um personagem. Então eu queria trazer aqui algumas sugestões do Abade a demonstrar que isso tudo que a gente está falando hoje, no século XXI, no ano 2019, em 1771 ele já dizia, portanto muito antes de Kardec, porque o pensamento espírita é na verdade uma síntese de um pensamento universal que estava disperso na história da humanidade. Diz, por exemplo, o Abade, que só se deve deixar de se calar quando há algo a falar que valha mais do que o silêncio. Tambor! Não é isso? Será que o Walt Disney leu o Abade de Noir? Aí está o tambor. Há um tempo de se calar, assim como há um tempo de falar. Aqui claramente se inspira naquela frase do Eclesiastes. E isto aqui é fundamental nas nossas conversas e diálogos, por exemplo, nas reuniões de trabalho. Quem faz reuniões de trabalho em empresa, trabalho em órgão público, né? Fica aquele duelo de querer falar para colocar a sua posição, para ter uma supremacia no diálogo, não é? E esquece que existe um momento de falar, mas que existe um momento de escutar. Isso é básico em qualquer relação interpessoal. Diz ele ainda que o tempo de se calar deve sempre vir em primeiro lugar, e nunca se pode falar bem quando não se aprendeu antes a calar. Isso é muito rico. Porque calar é uma coisa, o falar é uma coisa que a gente faz no impulso, e o calar impõe renúncia. Quando eu resolvo me calar, eu estou renunciando à possibilidade de me sobrepor, de chamar a atenção, de alimentar a minha vaidade, de chamar a atenção de todos sobre a minha pessoa, para que todos digam, puxa, ele sabe o que está falando, ele é sabido. Eu renuncio a essa vaidade e me calo, e passo despercebido. É um gesto de profunda espiritualidade, no fundo, se tiver esta finalidade, é claro. Se for por medo, como nós vimos no medo do silêncio do medo, não. Diz o Abade que é certo que há menos risco em se calar do que em falar. E aqui ele está falando do silêncio do medo. Aqui ele está falando daquele silêncio de quem não quer se colocar quando deveria. E aí, por covardia, por pusilanimidade, se cala. Esse não interessa. Diz ele que o homem nunca é tão dono de si quanto no silêncio. Porque no silêncio a gente tem o pleno domínio do que está acontecendo no fundo das nossas almas. Com a fala, com a manifestação, não. Porque depois que nós falamos, não há mais volta. Mas enquanto eu estiver em silêncio, a qualquer momento eu posso falar. Enquanto eu estiver em silêncio, eu estou no domínio da situação e eu posso elaborar daquela maneira como a gente colocou, se é o momento de falar, como falar, onde falar, para quem falar. Eu elaboro tudo isso enquanto eu estou no silêncio.
Elaborando tudo isso, eu sou dono da minha situação, da minha responsabilidade, dos meus compromissos. No momento em que eu falo, acabou. Aí vale lembrar aquela velha fábula medieval daquela senhora que fez uma fofoca enorme na pequena cidade medieval e foi se confessar com o padre. E o padre diz a ela que a maneira dela tentar entender o que ela tinha feito era subir na torre da igreja com um travesseiro de penas. Por que na torre da igreja? Porque era o lugar mais alto da cidade medieval, só por isso. E ela teria que subir à torre da igreja, rasgar o travesseiro de penas e espalhar as penas pela cidade. Deixar o vento espalhar pela cidade e pelos campos em torno. Depois ela teria que descer e catar todas as penas de volta e colocar no travesseiro. E aí ela diz, mas como que eu vou catar penas que o vento leva para quilômetros de distância? Eu falo, pois é. São assim as consequências de quando nós falamos alguma coisa. Nunca mais nós vamos conseguir recuperar os efeitos daquilo que dissemos. Isso continua muito atual, apesar de ser medieval, e aí está do próprio Abade dizendo isto. Quando se tem uma coisa importante para falar, é necessário dizê-la primeiro a si mesmo, para evitar que haja arrependimento, quando já não se tiver o poder de voltar atrás no que se declarou. Sempre falar antes para nós e avaliar. Será que é isso mesmo que eu devo dizer? Porque se a gente construir este hábito de sempre falar primeiro para nós, nós vamos ter aquele tempo de avaliação que evita a compulsão do falar por impulso, e que é sempre um mal falar, ou em geral é um mal falar. Então é este momento em que eu falo para mim mesmo e avalio, para que eu não tenha que me arrepender depois, e aí não ter como recolher todas as penas, porque o vento já espalhou. A questão do arrependimento depois do falar é do cotidiano, é do dia a dia. Lembram-se que no ano passado o WhatsApp implantou essa função, você tem 7 minutos para ir lá e apagar o que você escreveu? Olha que coisa sábia, baseada nesses conhecimentos. Você tem 7 minutos para ir lá e apagar, porque você vai se arrepender do que escreveu por impulso, do que escreveu antes de pensar e avaliar se aquilo era ou não era oportuno, correto, adequado e necessário. Diz o Abade que quando se trata de guardar um segredo, calar-se nunca é demais. Há um personagem da história contemporânea brasileira, aí do final do século XX, que eu não vou dizer quem é, mas ele tinha um hábito, era um homem muito inteligente, apesar de não utilizar a inteligência para o bem, mas mais para o mal, e ele dizia o seguinte, quando alguém chegava nele, Gladys, e dizia, fulano, eu vou te contar um segredo meu, mas eu quero que você não conte para ninguém. A resposta dele era, não conte, porque se o segredo é seu e você não consegue guardar, por que eu vou guardar? É exatamente isso. Quer dizer, segredos, se são segredos, não é para ser contado. Essa história de eu vou contar, mas não conte para ninguém, então você próprio seja o primeiro a não contar. Por fim, diz o Abade que o silêncio do sábio vale mais do que o arrazoado do filósofo. E é essa a sabedoria que a gente tem que alcançar e entender, que com o silêncio bem posto, com o silêncio refletido, com o silêncio decorrente da arte bem empregada do falar, a gente diz mais do que com um falar tolo, bobo, sem nenhuma consequência, ou consequências ruins. A característica de um homem corajoso é falar pouco e executar grandes ações. A característica de um homem de bom senso é falar pouco e dizer sempre coisas razoáveis. Sempre, portanto, destacando as consequências do falar. E se há uma conclusão evidente dessa nossa conversa ninguém fala sem consequências. Sempre há uma responsabilidade implicada naquilo que dizemos, por mais banal que seja e por mais elementar que seja, uma conversa de bar, uma conversa de amigos descontraídos, no churrasco na casa do cunhado, no sábado à tarde, ali o que nós estamos falando, de algum modo está impactando alguém. Sempre há consequências. Se houver muita paixão em falar uma coisa, este será o motivo suficiente para se calar. Meus amigos, isso aqui deveria estar em toda a sala de reunião de empresa e de órgão público. Porque o que há de mais comum nessas reuniões de trabalho é aquele bicho de, como é que chama aquilo? Ziquezira, de falar, aquela compulsão de falar a qualquer custo. Isto é motivo suficiente para se calar. Todo mundo que participa de reunião sabe daquele que quer toda hora interromper os outros porque ele tem algo importante, útil, necessário para falar,
e ele não contribui para o processo, ao contrário, ele trava e cria dissensões e humilha os outros, porque ele se coloca como o melhor de todos. Então, se no fundo da alma a gente sentir isso em algum momento, eu quero falar, eu preciso interromper agora, deixa eu te interromper, não faça isso, porque você vai falar bobagem. Nós temos que nos disciplinar para isto. Lição antiga, de séculos, que o Espiritismo reforça. E enfim, então nos diz o Abade, essa ainda do Abade, que o sábio mantém um silêncio expressivo, que se torna uma lição para os imprudentes e um castigo para os culpados. E de todas essas questões que envolvem o silêncio, esse silêncio que informa, esse silêncio que forma, esse silêncio que constrói, a partir desse silêncio é que nós criamos a condição para o agir sereno, para o agir seguro, o agir no bem, o agir que faz com que as relações humanas não sejam relações de ódio, em que se construa na sociedade não mais uma sociedade baseada na violência, na exclusão de direitos, no desamor, no perdão, e nas falas por redes sociais, por twitters, por facebooks, ou seja, pelo que seja, que agride, ofende e cria grandes crises. Que tenhamos serenidade no nosso falar, para que as nossas relações interpessoais sejam sempre produtivas, construtivas, amorosas, baseadas no perdão, baseadas na igualdade, no respeito absoluto por todas as pessoas com quem compartilhamos o caminho. Por isso a gente agradece e encerra com o nosso sempre querido mestre Allan Kardec, que vai destacar exatamente esta importância da ação, a dizer que as boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Muito obrigado a todos, um ótimo domingo e que sejamos muito felizes.